Quando você tem esse direito internacional, tomemos o exemplo do que passa hoje com Irã. Amanhã vai para morte um jovem de 26 anos, teoricamente porque é golpista. Não tem internet, não permitem que a população se conecte por telefone, tem mais de 2.000 mortos, segundo o Observatório de Irã de Direitos Humanos, que para você deve ser mentiroso também, porque todo que não está de acordo com você, somos mentirosos. Mas, nesse caso, como funcionam os direitos humanos? Ou só funcionam quando é para defender a esquerda? Direitos humanos importam sempre. Agora, o que está em discussão aqui não é só direitos humanos, mas soberania. E no caso específico do Irã, que nem é tema do nosso debate aqui, qualquer tipo de solução ela tem que ser decidida pelas instituições internacionais, conforme determina a Carta das Nações Unidas de 1945. Nenhum país isoladamente pode intervir nos assuntos internos do Irã sob qualquer pretexto. Os Estados Unidos não podem atacar o Irã sob qualquer pretexto. Israel não pode atacar o Irã. O Irã tem o direito à autodeterminação garantido pela Carta das Nações Unidas. E isto é o fundamental. Não importa a situação, somente as instituições internacionais podem agir. Quem resolve agir por conta própria está pisoteando o direito internacional e, Segré, isso não é um problema de metodologia, isso é um crime. Violar o direito internacional é um crime. E esse crime não pode ser admitido. Agora, respondida já a questão de Segré, eu utilizo meu tempo para lançar luz sobre inverdades do nosso querido Segré. Segré, como você é um economista, imagino que de economia você talvez até possa entender alguma coisa, mas de Venezuela você não entende nada. A Venezuela, o bloqueio teve um peso decisivo na inflação venezuelana. Por que ele teve um peso decisivo? Porque a Venezuela, historicamente, como é próprio dos países petroleiros, ela importa um percentual muito elevado de todos os bens e serviços que são internamente consumidos. Isso é uma característica dos países petroleiros. Faz parte de um fenômeno que você também deve conhecer como economista, chamado doença holandesa. Ou seja, a dependência de países em relação a uma grande commodity de exportação muitas vezes leva a um subdesenvolvimento dos outros setores agrícolas e industriais e a uma dependência das importações. Na medida em que houve bloqueio, a Venezuela não pôde importar esses produtos e serviços. Isso provocou escassez de produtos e serviços dentro da Venezuela. E você deve saber, como economista, que numa situação de escassez de produtos e serviços, o que acontece? Os preços disparam, porque as pessoas que detêm aqueles bens e serviços, elas estabelecem preços cada vez mais elevados na medida em que se beneficiam da própria escassez. É isto que aconteceu na Venezuela. O bloqueio provocou escassez por interromper as importações, e a escassez é um fator inflacionário. Na tua doutrina econômica, na doutrina econômica que eu acredito, ou em qualquer doutrina econômica, a escassez, o desequilíbrio entre oferta e demanda provoca aumento dos preços. Esta é a realidade. Você, como economista, deveria saber disso. Acredito que você não conhece a situação venezuelana. Isso aqui é um elemento essencial para nós podermos compreender o que aconteceu na Venezuela depois de 2014. Eu não consigo entender, então, ou seja, se a culpa é dos americanos, mas eu não consigo relacionar, porque o bloqueio é americano, correto, Breno? O bloqueio foi americano, certo? Americano e europeu. Certo, perfeito. O Brasil poderia exportar, a Colômbia também poderia exportar, não tinha nenhuma restrição. E o Brasil é fornecedor de serviços petroleiros para o mundo, ou seja, poderia tranquilamente o Brasil, inclusive pela amizade de vários governos de esquerda com outro governo de esquerda na Venezuela, poderia ter exportado o que quisesse, absolutamente sem problema nenhum. Até porque, se foi diversificado e não precisava do petróleo, então o problema não foi apenas do bloqueio, foi de outra questão. Foi incompetência, ou propositalmente para deixar todo mundo pobre, que nem na Cuba fizeram também, mas também a culpa é dos americanos. Não é nunca de uma ditadura, sempre do outro.
Eu trouxe Irã, Breno, da mesma maneira e com o mesmo direito que você trouxe Argentina. Não era... E eu respondi sem problemas. Não tem. Mas quando morre gente, e a ONU, por exemplo, através de questões internacionais, a ONU pediu que a Rússia não invadisse, não funcionou. O próprio observador da ONU e o Centro Carter mencionaram que nas últimas eleições, a ONU é esse organismo que você está defendendo. Disse que as eleições na Venezuela não foram transparentes. Então, havia um comentário apenas assim, não posso esperar. Vou fazer assim, vou esperar a minha parte de pergunta para te perguntar sobre isso. Mas entendi, tá bom, por aí, não preciso agregar mais nada. A culpa é dos Estados Unidos. Breno, sua pergunta agora, 2 minutos. Antes de fazer a minha pergunta, de novo eu faço aqui um comentário para esclarecer o Gustavo Segré, porque o que ele está falando é baseado em desinformação. Veja, a Venezuela não foi só bloqueada comercialmente, ela foi bloqueada financeiramente. A Venezuela foi excluída do Sistema Mundial de Crédito, a Venezuela foi excluída do Sistema Financeiro Internacional, a Venezuela, Segré, teve dezenas de bilhões de dólares confiscados pelos Estados Unidos e pela Europa. Foi confiscado o ouro da Venezuela no Banco da Inglaterra. Foram confiscados ativos da Citgo, que era uma grande rede de refinarias e pós de gasolinas que a Venezuela tinha nos Estados Unidos. Foram confiscados os fundos da Venezuela em diversos países. A Venezuela ficou incapacitada para recorrer ao comércio internacional substitutivo aos Estados Unidos. Por isso que Brasil, Colômbia e outros países não puderam repor o dano que os Estados Unidos e a Europa provocavam. Não apenas porque Brasil e Colômbia eventualmente não produzem, por exemplo, peças de reposição de refinaria, o Brasil não tem indústria para esse tipo, como a Venezuela ficou sem ter como honrar compromissos, assumir créditos. Informe-se sobre isso. Você é um economista, você tinha obrigação de ter se informado antes de vir para esse debate. E não falar coisas sem informação, sem estudar o assunto. Você tem que vir para o debate com informação. Eu me preparo para os debates porque eu tenho respeito por com quem eu vou debater. Eu tenho que estar à altura do debate, eu tenho que ter informação. Eu não posso falar bobagem. E eu aqui vou fazer a minha pergunta. Mesmo sob terríveis, no teu terreno ainda, mesmo sob terríveis sanções econômicas, o governo Maduro conseguiu iniciar a recuperação do país, cujo PIB cresce constantemente desde 2021, a uma média anual de 6,5% até 2024, com a interrupção do processo imigratório, segundo dados do Fundo Monetário Internacional. Nenhum outro país, neste período, depois de 2021, teve o mesmo ritmo de crescimento na América do Sul, com exceção da Guiana. Como você explica o sucesso do governo chavista em enfrentar a crise e as sanções? Do governo de Nicolás Maduro em enfrentar a crise e as sanções depois de 2021. Tá, então vamos lá. Primeiro, eu confesso que não consigo entrar nessa metodologia de descaracterizar o outro debatedor apenas porque não pensa igual. Quando você me fala que não me preparei, isso não quer dizer que eu esteja em desacordo ou de acordo. É que você não está de acordo com a minha visão. Ou seja, como eu falo uma coisa que desacredita o teu, você tem que me descaracterizar. Isso é uma metodologia de esquerda que eu até aceito, é do jogo. Eu não consigo fazer isso, porque mesmo que eu não esteja de acordo com a tua visão e com os teus dados, eu não vou dizer... Dados do Fundo Monetário Internacional não são meus. Não estou falando disso, Breno. Não, peraí. Não estou falando desses dados. Eu tenho um monte de dados. O melhor dado é o povo venezuelano, mas até aí está tudo bem. A questão é que quando você fala... Você não se preparou, você tenta me diminuir. E eu aceito, a regra do jogo. A grande maioria de quem não tem argumento tem que ir contra os fatos, porque a única coisa que fica é a narrativa. Eu vou pelos dados. Vamos lá. Se teve um bloqueio e a partir de 2021, mesmo com o bloqueio, cresceu, então me explica por que antes não conseguiu crescer e não conseguiu atender a grande parte da pobreza da população. Segunda questão, da mesma maneira que o bloqueio atingiu a Maduro, Chávez e o Passarinho, foi o mesmo bloqueio, ou menor, que da Rússia. Eu recomendaria a Maduro, bom, agora está preso, não vai conseguir falar. Teria que ter falado com Putin, para que Putin explique a Maduro como mesmo com bloqueio europeu, bloqueio americano, retirada do SWIFT, bloqueio de contas, de fundo, de ouro e de a porcaria toda, a Rússia continuou crescendo também. O risco país da Rússia é muito mais baixo, inclusive, que países em guerra. Então, não era um problema do bloqueio,
era de uma incompetência de quem estava administrando o país, ou talvez uma estratégia característica da esquerda, de tentar colocar todo mundo na igualdade social do socialismo, todo mundo pobre. E dessa maneira eu controlo todo mundo aí. Mas bem, é a minha pergunta agora ou estou respondendo? Desculpa, Rodrigo, eu não me preparei o suficiente para saber se estou perguntando ou estou respondendo. Agora você está respondendo. Estou respondendo. Então vamos lá. Não é? Não é a réplica? É resposta. Aí depois eu respondi. Depois você tem 3 aí para você réplica. consegue falar. Você fez a pergunta, Breno. Agora, segura, Breno, que daqui a pouco você volta de novo com o que eu não me preparei, que eu tenho que aprender e sei lá que coisa. Com o maior prazer. Sem problema nenhum, eu já estou acostumado. Mas concorda, então, que se mesmo com o bloqueio a economia venezuelana melhorou tanto, era a incompetência anterior de não conseguir fazer a mesma coisa? Porque o bloqueio já estava e a Rússia tinha o mesmo bloqueio. Então a explicação está: eu defendo que a economia venezuelana melhorou, mas eu me permito, mesmo com o FMI, porque o FMI toma dados que são provistos pelo país, e a congruência desses dados, quando você calcula a inflação de um país com o preço do café numa padaria, é mais ou menos a mesma coisa que a taxa de desemprego do IBGE, quando mede que são 6,2% do brasileiro e tem 94 milhões de brasileiros pendurados em algum benefício social. Mas se o Fundo Monetário disse, eu acredito, estou preparado, Breno, fica tranquilo, eu acredito no teu dado. Então foi incompetência do Maduro de não, mesmo com o bloqueio, não ter conseguido tanto sucesso como conseguiu nos últimos anos. Novamente, Segré, não fique bravo comigo, não. Mas, novamente, você desconhece totalmente a realidade venezuelana. É a metodologia da esquerda. Você desconhece a dinâmica dos países que são submetidos a sanções e bloqueio. O que aconteceu na Venezuela? A Venezuela teve que reorganizar inteiramente sua economia para poder enfrentar o bloqueio. Evidente que ela não ia fazer do dia para a noite. Evidente que a Venezuela não seria capaz de reconstruir sua economia de 2014 para 2015, de 2013 para 2014. A Venezuela precisou de tempo para reconstruir sua economia. A Venezuela teve que buscar soluções inteiramente novas do ponto de vista comercial, do ponto de vista creditício, do ponto de vista produtivo. E a Venezuela teve, no meio desse processo de reconstrução, ela teve a pandemia, que consumiu 1 ano e meio, 2 anos da reconstrução venezuelana. Se não fosse a pandemia, a Venezuela poderia ter antecipado os processos de reconstrução para o ano de 2020. Ganharia 1 ano na reconstrução. Além do que, a Venezuela teve que enfrentar, especialmente depois de 2017, uma ação golpista violenta, quando um cidadão chamado Juan Guaidó se autoproclamou presidente da República, em 2019, quando um cidadão chamado Juan Guaidó se autoproclamou presidente da República, os Estados Unidos o reconheceram, e a Europa também, alguns países da América Latina, idem, e os ativos venezuelanos foram transferidos para esse ladrão. Hoje é a oposição venezuelana que o acusa de ser ladrão, de ter roubado mais de 2 bilhões de dólares dos ativos que estavam nas suas mãos. Ele vive como um magnata atualmente em Miami. Nem a oposição tem respeito por ele, nem os seus parceiros no golpe de 2019 têm respeito por ele. E isso atrapalhou muito a reconstrução da economia da Venezuela. Em 2017, a oposição já se lançou numa jornada golpista com as famosas guarimbas, a violência para impedir o funcionamento normal do país. Então, a Venezuela precisou de tempo para reconstruir seu parque produtivo, seu parque comercial, para adotar uma nova política econômica, para resolver seus problemas. Ela foi capaz de fazer esse processo, e aí, a partir de 2021, a Venezuela volta a ter crescimento econômico. Qualquer um que estude um pouco essa trajetória terá essas informações. Não adianta você contrapor a dados por ideologia. Não adianta contrapor a realidade apenas suas convicções ideológicas. A ideologia é uma deformação da realidade. A ideologia faz com que o que você tem na cabeça, suas convicções, se sobreponham à realidade. É importante num debate, meu caríssimo Segré,
conhecer a realidade. Isto é fundamental. E você não conhece, definitivamente, você não conhece a realidade venezuelana. Você pode conhecer como joga o Boca Juniors, o Gana de Boca Juniors, mas não conhece como a realidade venezuelana.